Oi, alunos do quarto ano, eu sou o professor Jefferson, sou professor da disciplina de História. Vamos dar continuidade a esse nosso conteúdo que nós estamos tendo. Só lembrando que nós estamos usando já o módulo 2 do nosso livro didático, ok? Vamos começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o cotidiano nas cidades mineiras, só que nós não vamos falar do cotidiano da atualidade, tá? Vamos falar já de um cotidiano lá no passado. Vamos lembrar da história dessas cidades mineiras. Lembrando também que nós estamos já usando o nosso livro do módulo 2, que eu acabei de falar, o Sistema de Ensino Trilhas, que é o nosso material didático que nós usamos. Esse conteúdo está na página 264 e 265, ok? Só para vocês terem uma base, para vocês também estarem acompanhando aí, né, no livro didático de vocês. Aqui eu faço um pequeno resumo, mas vocês podem estar acompanhando a leitura também desse conteúdo. Então vamos lá. Como eu falei, esse cotidiano das cidades mineiras não é o que nós estamos passando agora, não. Esse cotidiano é como das cidades lá do século XVIII. Foi quando iniciou essas cidades mineiras. Nós sabemos que essas cidades mineiras se derivaram já desse nome, já diz um pouco, né, o porquê dessas cidades são chamadas cidades mineiras, que é justamente foi quando deu, digamos, o boom da procura pelo ouro e outros minérios preciosos, no caso as pedras preciosas. Só que o ouro era o mais forte, tanto é que esse século XVIII foi considerado o século do ouro, justamente por isso, porque as pessoas iam para o estado que hoje é Minas Gerais, que na época não era, atrás desse ouro, né? No intuito de enriquecer, como nós já falamos em aulas passadas, mas na verdade o que não acontecia. O que acontecia é que essas pessoas muitas das vezes iam para ser escravizadas e acabavam residindo lá, dando início a essas cidades, que no início eram vilas, comunidades e posteriormente cidades, que ao nosso ver não era uma cidade, né? Porque era um pequeno povoado, mas que para a época já era considerado sim uma cidade grande, ok? Então vamos entender como funcionava esse dia a dia, como funcionava esse cotidiano historicamente dessas cidades mineiras. Vamos lá. Nas cidades mineiras, a maioria da população que vivia nessas cidades, ela vivia de maneira precária. Como assim, professor? Viviam de maneira simples, e a residência delas também era simples, como vocês podem ver aqui no exemplo, e elas eram feitas de pau a pique, que é justamente esse modelo. Para vocês verem que as pessoas que viviam lá, a maioria vivia dessa maneira, desse jeito de viver dessa casa. Para vocês verem como tinha, né, muitas pessoas e pessoas, digamos assim, pobres, no sentido de que não tinham uma casa boa. A casa que elas tinham era essa para morar. Vocês também podem estar acompanhando aí. Olha a diferença dessa casa para a que nós vimos no anterior. As pessoas com mais posses viviam em melhores condições, em casarões de pedra e alvenaria. Olha a diferença dessa casa para esta daqui que nós acabamos de ver. Tem uma grande diferença, né? Porque essa aqui eram os donos, digamos, das minas. E dessa daqui era a casa dos trabalhadores. Então, para vocês verem, quem tinha dinheiro, quem tinha mais posse, era o dono das minas, vivia em melhores condições. As melhores condições no sentido de alimentação, de tudo, mas principalmente na moradia. Para vocês verem a diferença da casa que eles tinham, o estilo da casa, o tamanho da casa, para as pessoas que residiam em casas de pau a pique, né, que eram feitas. Então já vimos também que no século XVIII, na verdade sempre existiu, mas no século XVIII também tinha essa diferença de nível social, né? Os pobres, aliás, os ricos e os pobres. No caso, quem tinha mais dinheiro vivia em condições melhores, principalmente na moradia. E o alimento, professor, como era assim nessa época, lá no século XVIII? Para garantir seu alimento, algumas famílias possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas. Algumas famílias eram justamente essas pessoas que moravam lá na casinha de pau a pique. Por quê? Porque já eram escravizadas, trabalhavam muito, recebiam pouco ou quase nada,
Então, para isso, eles tinham que ver outras maneiras de alimentos. Que no nosso caso aqui, como se fosse, digamos hoje, uma horta, que não necessariamente era uma horta, porque tinha o milho, tinha mandioca e outras coisas. Mas que, para eles terem uma alimentação razoavelmente boa, eles teriam que ter essa plantação no quintal da casa deles, ok? Outra curiosidade sobre a água. Para vocês imaginarem, hoje nós temos uma água encanada, né? Vem toda lá pelo sistema de abastecimento, mas agora imagine lá no século XVIII, como era essa água. Lógico, de uma maneira muito rudimentar, muito rústica mesmo, porque não existia a tecnologia que existe hoje. Então vamos entender como era essa água, como chegava a água nas casas. A água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafarizes. Então não existia água encanada. Existia sim esse chafariz, que já é uma tecnologia para a época, no sentido de que tinha água toda hora nesse chafariz, isso no século XVIII, mas principalmente os rios e os poços que eram mais utilizados para que retirassem, aliás, a água para o seu consumo, de higienizar as coisas, lavar roupa, fazer comida, tomar banho. Então era retirada lá dos rios, poços e os chafariz. Esses chafariz eram lá nos casarões, nas casas grandes, como podemos dizer, nas casas dos que tinham mais recursos ou tinham mais posses. Os carros de boi eram um dos principais meios de transporte de mercadorias da região das cidades mineiras. Olha a diferença, não digo de tecnologia, mas de avanço realmente, do que era lá no século XVIII para o que é agora. Lá, olha só, para eles terem esse meio de transporte, para conseguirem levar as mercadorias lá para as minas, que eram nas regiões rurais, mais distantes um pouco, necessitavam de um meio de transporte, porque o homem em si, né, o ser humano em si não consegue levar tantos e tantos pesos, né, em cima, né, de cima. Então ele necessitava do quê? Do carro do boi. Nessa época não existia o Uber, não existia o táxi, não existia o frete, não existia o mototáxi. Então eles adaptaram, né, essa carroça puxada por meio de bois para que eles tivessem esse meio de transporte, né, que fosse um meio mais fácil de eles levarem suas mercadorias, ok? Aí também no século XVIII já existia sim a política, né, no sentido de uma organização de um grupo de pessoas que administravam essa pequena cidade, que eram ainda comandadas por Portugal. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. As câmaras municipais eram o centro administrativo da cidade. Por quê? Porque era onde se reunia, principalmente, né, as pessoas que administravam, que eram representantes de Portugal no Brasil, que tinham essa sede para eles se reunirem, para verem, né, como a cidade iria funcionar, de que maneira iria funcionar, nesse sentido assim, ok? Assim como a política, também sempre existiu a religião sempre esteve presente na vida, principalmente a religião católica, porque o que deriva dessa época, do século XVIII, principalmente foram muitas construções e principalmente as igrejas católicas. As igrejas eram as construções mais importantes da cidade e onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. Então, além da Câmara, que tinha as pessoas que se reuniam lá, mas as pessoas que administravam, mas nas igrejas todo o povo se reunia, principalmente depois da missa, né, que se reuniam para conversar ali. E a estrutura que nós temos e que nós vemos das igrejas dessa época é justamente essa, dessa época colonial, que ainda resiste ainda hoje, né? Então, para a gente entender que a religião também estava presente, não no sentido só de ter o padre lá, não. A religião estava presente no sentido mesmo da construção do prédio, que eram as igrejas, e muito representativas ainda para a época. Apesar de ser uma cidade pequena, mas agora imagine uma construção dessa, as igrejas são grandiosas, assim, no sentido da estrutura, da arquitetura e tudo isso, levando em conta a arquitetura colonial, porque foi da época do Brasil colônia, e era onde realmente as pessoas se reuniam, né? Todas as pessoas daquela cidade, principalmente, como eu falei, aos domingos, depois da missa, que é o convencional da religião católica. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre essa administração. Por quê? Lá existia a Câmara das pessoas que administravam, mas existia uma outra
um outro local muito importante nessas cidades, que era a casa de fundição. Como assim, professor? As casas de fundição eram o local onde os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. Então, nesse sentido, a casa de fundição era justamente o local onde todo o ouro ia para ser contabilizado, para ser contado e, digamos assim, prestar contas com Portugal, né? Olha, o Brasil está produzindo tanto ouro, então teria que prestar conta. Por isso que ela era administrada por funcionários portugueses e não brasileiros. Porque nessa época o Brasil ainda era o Brasil colônia, aquilo que eu falei. O que é um Brasil colônia? O que é uma colônia? É um país ou um local administrado por um outro. Esse daqui não tem autonomia. Esse aqui, digamos assim, o Brasil na época não tinha voz e nem vez, entenderam? Mas Portugal é que comandava tudo que acontecia aqui no nosso Brasil colônia. E o Brasil se foi colônia durante 300 anos, só para a gente relembrar e entender um pouco da história também. Então a casa de fundição era muito importante para a época nesse sentido, de que era lá que a riqueza realmente girava e era lá que também que eles faziam. Eles tinham que ter essa casa de fundição para que eles pudessem ter o controle do ouro, de tudo que era, digamos que o ouro que era descoberto, para eles mandarem essa prestação de conta para Portugal. Por isso que eram o quê? Funcionários portugueses, ok? E as minas? Como eram as minas? As minas eram lugares de onde o ouro era extraído, nós já sabemos, geralmente ficavam próximos aos centros urbanos. Então, essas minas, as pessoas foram para essas minas no sentido de muitas pessoas irem. Então, tinha essa necessidade de fazer essas cidades. Então, as cidades, no caso dos centros urbanos, foram feitos ao redor dessas minas, no sentido de poder dar um suporte maior para esses trabalhadores, né? Aí já tinham as casas, que por mais que fossem simples, mas já tinham suas casas. Os donos das minas construíram seus casarões para que também pudessem residir ali e ter um controle maior dos seus, digamos, dos seus empreendimentos, das suas minas, no caso. Nessa mesma época, no século XVIII, e até hoje perdura, que são algumas influências. No caso dos africanos, dos afrodescendentes que ainda tem. Mas, nessa época, digamos, a cultura indígena, a influência indígena, que ainda perdura ainda em nossa cultura, veio justamente dessa época do Brasil colônia, do século XVIII. Esse conteúdo está na página 226 do nosso Sistema de Ensino Trilhas, que é o nosso material didático. É a página 266, ok? Vamos acompanhar. A influência indígena em nossa cultura. Como é que se deu isso? Muitos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas que viviam na colônia. Então, aquilo que ao início que era estranho, passou a se tornar uma coisa normal no cotidiano das pessoas que viviam na colônia, no caso, o Brasil colônia. Vamos entender. Primeiro, muito antes dos colonizadores chegarem, os indígenas já produziam peças de cerâmica. Esses objetos costumavam ser utilizados para armazenar alimentos e eram parte fundamental do cotidiano doméstico da colônia. Então, aquele artesanato que os indígenas faziam, no caso a cerâmica, os colonos passaram a agregar isso, principalmente no serviço doméstico dele, porque cerâmica, você sabe, aquelas pratos de cerâmica, tigelas, vasos, então passaram também a reter essa cultura, né? Esse costume que era indígena. Um outro costume, que é os alimentos. Diversos alimentos consumidos pelos indígenas, como o milho, a mandioca, que eu já havia falado, também passaram a fazer parte da alimentação dos colonos. Então, aquilo que para eles no início era estranho, olha, eu nunca comi isso, mas aí provou e gostou, então passou também a fazer parte da alimentação deles, ok? Um outro costume que hoje ainda perdura, e nós do Norte e Nordeste, mas principalmente no Norte, ainda tem muito o costume que é o da rede. A rede era utilizada para dormir e repousar, costume de origem indígena. Feita de tecidos e com estampas típicas dos novos nativos, as redes estavam presentes em grande parte das residências. Primeiro porque era um produto barato para a época, né? Se ter a rede na sua casa, mas era um costume indígena, porque o indígena tinha o costume de dormir e repousar na rede, então também passaram a gostar. E nós do Norte, Nordeste, eu digo do Norte, que é a nossa
realidade, principalmente quem viaja de barco. Quem teve a experiência sabe disso, que todo mundo arma a sua rede, coloca a sua rede, né, como queiram chamar, e ali que segue a viagem, todos deitados na sua rede, onde repousam e dormem até chegar ao seu destino. Então, é um costume indígena e que ainda perdura. E que bom, né, que nós ainda temos esse costume ainda, ok? Um outro costume, e muito bom foi esse costume, quer ver? Vamos entender. O costume de tomar banho diariamente. Olha aí, o Cascão é que não vai gostar desse costume, né? Justamente foi derivado também dos indígenas. Por quê? Porque não era comum entre os portugueses eles tomarem banho diariamente como os indígenas. Mas, com o tempo, a sociedade colonial, que eram os portugueses e todos os europeus que vieram para o Brasil colônia, começaram a aderir a esse costume. Por quê? Porque viam que era uma coisa boa, né? Banho é realmente bom. E hoje, lembrando, falando em banho, no momento que nós estamos vivendo, nós temos que o quê? Higienizar muito as mãos, né? Lavar as mãos, principalmente. Se não quiser usar álcool em gel, entrando em casa, sempre está lavando as mãos de todo o espaço da mão, entre os dedos, que nós já sabemos, que é justamente um costume. Olha aí, ó. O costume indígena de tomar banho também derivou isso, a questão da higiene. Hoje em dia, no momento que nós estamos vivendo, infelizmente, dessa pandemia, a higiene das mãos é muito necessária, tá? Só um lembrete. E outra coisa foi a questão das plantas e das ervas medicinais, que os indígenas tinham esse costume de tratar as doenças com ervas e plantas, e os portugueses, né, agregaram isso também ao dia a dia deles, no sentido de que até hoje alguns medicamentos que pesquisadores e entre outros, os medicamentos são feitos de ervas e plantas medicinais. Então isso para vocês verem como o costume indígena, que era uma coisa, digamos, peculiar, uma coisa mais simples que eles faziam lá, e ainda perdura hoje em dia, e esse costume de utilizar plantas e ervas medicinais já salvou e salva bastante pessoas, né? E a prática do artesanato, que os indígenas fazem muito bem isso, né? Faziam e fazem. E questão dos nomes de lugares de pessoas, que começaram a usar nomes de origem indígena para colocar nome de pessoas mesmo, que já eram descendentes de pessoas nascidas aqui, e também de alguns lugares, identificar alguns lugares que foram classificados, né, com o nome de origem indígena. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Nós falamos sobre como era o cotidiano das pessoas lá em Minas Gerais, lá no século XVIII, e também sobre a influência indígena na nossa cultura. Lembrando que nós temos exercício, né, do nosso livro didático, estão na página 265, 266 e 267, ok? Então essas são as 3 páginas do nosso livro didático, que tem exercício. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!